Primeiro, eu queria desmistificar uma impressão que possa gerar nas pessoas, né? Principalmente aqueles que não têm o conhecimento técnico, tanto de seguro quanto de alguma parte de crime ou de um ato mais lesivo, aquela questão que fraude tão somente se configura por situações muito sofisticadas, que envolvem quadrilhas, que envolvem várias pessoas, uma coisa que é muito difícil de acontecer, que às vezes a pessoa, não, fraude, a gente está falando de uma fraude de uma situação contra, por exemplo, a gente vê na mídia aí, fraude do INSS, fraude contra bancos, mas nós, consumidor, que eventualmente presta alguma informação incorreta, que ele omite alguma situação, ele está, de certo modo, cometendo uma fraude. Então, a fraude não é somente um ato muito sofisticado, um ato muito criminoso no sentido da dificuldade da sua ocorrência. Pelo contrário. E com exemplos, a gente vai conseguindo trazer à tona que são situações corriqueiras que tem que ter muito cuidado por todos aqueles atores que estão aí no mercado segurador. Então, seja o pessoal do jurídico, o pessoal das companhias seguradoras, das operadoras, os corretores, os consumidores. Então, todo mundo que está envolvido com essas temáticas, a gente precisa comunicar, a gente precisa orientar, a gente precisa entender as repercussões de uma omissão de informações, de um pedido de reembolso incorreto, de um laudo que ele não reflita cabalmente qual que é a lesão, qual que é o quadro clínico daquela vítima, daquele segurado, porque vão ter repercussões, vão ter situações que vai transmitir algo incorreto, algo que não deveria ser indenizado. Aí a gente já estaria diante de uma fraude, de um ato lesivo contra as seguradoras, contra as operadoras e, mais ainda, contra o próprio mercado. Porque a gente tem que entender que uma fraude ela não afeta tão somente a seguradora X, Y, Z ou a operadora. Ela afeta toda a comunidade de seguro, todos os clientes, todo o mercado, porque a seguradora, no momento que ela tem algum prejuízo, ela tem um pagamento indevido, aquele prejuízo ele vai ter que ser dissolvido, ele vai ter que ser repartido por todos os segurados ou por todos os clientes daquela carteira, que é o que a gente chama do mutualismo, né? Que o seguro nada mais é do que uma comunidade específica que faz um recolhimento de um prêmio e fica protegido por determinados riscos. Então, o que nós temos ali? No momento que algum risco ele é pago indevidamente, toda a comunidade daquele grupo vai ter que arcar. Então, a gente tem que desde já repelir qualquer situação. Não, isso aqui é contra a seguradora porque ela lucra milhões ou porque o balanço dela está positivo. Não, tu não está fazendo somente contra a seguradora, está atingindo todo o mercado. Então, vamos lá com exemplos práticos, Sérgio. Ramo saúde, eu sempre gosto de diferenciar o ramo e o contrato, porque aí a gente já consegue fazer uma individualização um pouco mais cristalina, tá? O ramo saúde, o que nós temos aí? Cobrança por serviços não prestados. Então, a temática do reembolso, tá? Isso é uma questão muito particular e muito preocupante. Então, o cliente, né, o usuário, ele começa a solicitar diversos reembolsos para as operadoras, para as seguradoras, de serviços ou de tratamentos que, de fato, não foram realizados. Então, a gente tem aí uma série de repercussões. A gente tem falsidade documental, a gente tem falsidade de informações, a gente tem serviços que não foram realizados, mas, eventualmente, ele vai pedir esse reembolso e aí sim a gente está diante de uma fraude, tá? Nós temos uma questão também que está muito em voga e que até alguns anos atrás a gente não via tanto na mídia, com relação às crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, tá? A questão dos tratamentos para as pessoas com autismo, tá? Que esses tratamentos, eles são necessários, eles têm aí cada vez mais, estando na mídia, né, na agenda médica, com relação a, até então, não se tinha, mas está muito em voga esse assunto, só que nós estamos se deparando, tá? Com uma série de tratamentos, uma série de terapias com uma carga horária excessiva. Ou seja, a criança não precisa daquele tratamento. E quando tem alguns casos aí que a gente já teve oportunidade de atuar pela Expermed, que a fraude ela estava muito cristalizada. Por exemplo,
algumas terapias que, se nós pegássemos e dividíssemos a carga horária pelo número de dias da semana, a criança ficava 7, 8 horas seguidas em tratamento. Então, a gente até fazia uma correlação, parece um trabalho, né? Uma situação que esse excesso de terapia também ele acarreta em prejuízo ao tratamento da criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita análise técnica com relação a quais são as terapias solicitadas, quais são as cargas horárias, limites, porque no momento que tu expõe uma criança a uma terapia ocupacional numa carga horária excessiva, a gente pode estar tendo aquele efeito reverso. O tratamento, ao invés de trazer benefícios, ele vai trazer regressões. Só que daí, como nós temos a temática do reembolso, aí fica aquela bola de neve. Pedido de reembolso excessivos para os operadores de saúde, para as seguradoras, e de tratamentos que eles não são eficazes, que eles não são efetivos e muitas vezes nem realizados. Tá? Nós temos também já situações concretas de home care. Tá? Pessoas que fazem o tratamento de home care, que é um tratamento indispensável, ele é um tratamento muito importante, principalmente para pessoas que já têm a condição de saúde muito debilitada, que precisam de uma internação domiciliar, ou seja, precisam de cuidados de técnico de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, tudo no ambiente domiciliar, só que nós fomos verificar, tem serviços que não são correspondidos, tem serviços que não são prestados e já pedem o reembolso. Então, essa questão do reembolso em plano de saúde tem que ter muito cuidado, tá? Digamos assim, está muito em voga serviço não prestado, fora aquelas questões de emprestar uma carteira do plano de saúde, algumas internações desnecessárias ou prolongadas. A pessoa vai fazer um procedimento, acaba ficando 4, 5 dias, ao invés de ficar 1, 2 diárias, que já teria tempo para fazer aí o seu procedimento, a sua recuperação e o seu retorno ao domicílio, tá? Sérgio, prosseguindo aqui com relação ao ramo vida, que tem muitos corretores aí que fazem essa comercialização desse seguro, né? O que nós temos, e aí é muito importante a questão da informação, a questão de esclarecer para o segurado, para os seus familiares ali, na hora da contratação, do preenchimento da famosa declaração de saúde, porque o que nós verificamos na prática? Ocorre o sinistro. Vamos pegar uma cobertura de morte. O familiar entra em contato, a companhia começa a fazer a regulação de sinistro, solicita a documentação, aí se depreende com uma doença pré-existente. Aquela doença ela não foi declarada na DPS, na Declaração Pessoal de Saúde, ou na Declaração de Saúde, na DS, de acordo com a nomenclatura de cada companhia. Então, a pessoa já tinha uma patologia previamente à contratação, não informa, automaticamente a companhia faz uma precificação e faz uma aceitação desse risco, desse contrato, partindo de premissas equivocadas, porque a companhia não sabia da gravidade do quadro clínico, tá? E aí, quando vê, a pessoa vai a óbito e no período de regulação de sinistro, que é aquele estágio de análise, de solicitação de documentação, para ver o enquadramento ou não na cobertura, se depreende, se vislumbra aí uma doença que ela foi omitida, que ela não foi declarada. Então, isso é muito vivenciado na prática, a gente tem que ter muito cuidado de orientar o segurado, de orientar os familiares quando faz a contratação, no sentido de que essa declaração de saúde ela tem que estar alinhada, ela tem que estar compatível com o quadro clínico, que é o quadro clínico, é o estado de saúde da pessoa. Ela não pode ter tido um câncer, ter uma hipertensão, uma cardiopatia e não informar.